As pessoas que chegam a um burnout geralmente têm um temperamento parecido, né? Porque aqui, só lembrando, quem chega a um burnout? Uma pessoa que foi exposta a uma sobrecarga muito grande, em um ambiente com abusos de alguma forma, ou desde assédio moral até coisas que parecem menores, como falta de reconhecimento, falta de valorização, falta de autonomia, e que é uma coisa que geralmente as pessoas falam, depende só de você, e não, né? E essa cobrança, essa falta de empatia, essa falta de entendimento de quem está em volta, vai aumentando a pressão e essa sobrecarga. Mas tem um terceiro elemento aí que é fundamental para que essa situação acabe desembocando numa situação de burnout, que é o temperamento da pessoa, que é como ela lida com esse tipo de coisa, que é como ela enxerga a vida, é o foco que ela dá para as coisas que acontecem com ela. Então assim, tem muita gente com o mesmo temperamento, de pessoas como eu, que tem uma autocrítica muito grande, que focam muito mais no lado negativo das coisas do que no que pode aparecer como uma saída, mas que não chegam ao burnout, muito provavelmente porque não foram expostas a uma situação tão no limite quanto a que eu e você fomos expostos. Mas também, e você sabe disso, tem muita gente que foi exposta à quantidade de coisas negativas, de coisas depressoras, de coisas difíceis, de coisas desafiadoras, de coisas que são gatilhos para essa nossa autocrítica, essa nossa autocobrança, essa nossa necessidade de que as pessoas gostem da gente, acreditem na gente, saibam que a gente tem valor, e que não chegam a um burnout, porque eles têm um temperamento diferente, uma forma de lidar com as coisas diferente. Geralmente são pessoas que sofrem menos, que remoem menos. Isso é uma vantagem no quesito do burnout? Sim. As pessoas têm contextos diferentes, vidas diferentes, a gente não pode nunca avaliar se fulano ou beltrano se dão melhor na vida do que eu e você, porque a gente não sabe como é a vida deles, a gente não sabe o problema que eles têm. Na questão do estresse, eles levam vantagem, porque diante de uma pedreira de trabalho, ou de um assédio, ou de um abuso, a gente vai lidar de uma forma completamente diferente, que faz a gente sofrer, que traz estresse, que traz ansiedade, que deixa a gente doente. Muito bem, isto posto, queria falar então dessas pessoas como eu, que têm um temperamento e uma forma de lidar com as coisas da vida que fazem a gente chegar no estresse. No estresse, não, muito mais do que estresse, num estresse tão grande que faz a gente chegar em um burnout. O estresse, à medida em que ele vai aumentando, ele vai causando na gente eu acho que isso é uma depressão. Às vezes a pessoa não tem depressão, mas ela tem talvez um pensamento depressivo. Eu, por exemplo, tenho uma forma de pensar, não sei quais são os termos médicos, mas assim, uma forma de pensar catastrófica. Então, tudo e qualquer coisa que apareça na minha vida, à minha volta, eu vou sempre focar no que pode dar errado e vou trabalhar a partir daquilo dando errado, que é uma coisa que causa medo, causa ansiedade, que acaba limitando muito a vida, e isso causa estresse. Isso somado a uma sobrecarga insana e a um ambiente com pessoas que levam você ao limite, dá merda, né? Mas o negócio é que a gente, sem perceber, por conta dessa deprê que o cansaço, que a ansiedade, que enfim, que o estresse leva a gente, a pessoa com depressão, a pessoa que tem depressão, ou que está num momento de depressão, enfim, temporário ou não, a pessoa com depressão, ela foca nas coisas que deixam ela infelizes, nas coisas que ela não tem e gostaria de ter. Então foca muito mais no que faz falta e no que é ruim, no que ela gostaria que fosse diferente. Foca muito mais nisso, ou melhor, foca só nisso, ao invés de, em algum momento que seja, focar em que tipo de soluções e saídas ela tem a partir dali. Ela não foca em alguma coisa, em alguma forma de buscar aquilo que ela sente falta, alguma coisa que faria ela feliz, ao contrário do que está acontecendo naquele momento. Isso não é uma falta de inteligência, isso daí é a forma como a pessoa funciona.
E esse foco que a gente dá ao que tá errado, ao que deixa a gente infeliz, ao que não tá bom, faz com que a gente passe a enxergar a vida dessa forma e não só o trabalho. Como o burnout é uma coisa relacionada ao trabalho, e é o trabalho, geralmente, o estresse do trabalho que faz com que a gente fique doente efetivamente, tem muita gente que confunde achando que o único problema é o trabalho, mas não é. Porque faz parte desse combo, como eu falei no começo, a forma como você enxerga a vida, interpreta a vida. E da mesma forma, quando esse conjunto de fatores está fazendo com que o seu estresse seja muito alto, você começa a enxergar tudo na sua vida da mesma forma. Você foca no que vai dar errado. Você foca em tudo que você não gostaria que acontecesse. Você começa a criar na sua cabeça, inclusive, problemas que talvez você não tenha, mas que você começa a criar. Exemplo, eu lembro que chegou uma hora que porque em agência a gente chama o trabalho para cada cliente, cada demanda de cada cliente a gente chama de job, né? Então cada job que entrava para mim, eu pensava assim, eu não sei fazer isso aqui, não tem como eu conseguir fazer isso aqui ficar bom. E ainda eu lembro que eu pensava assim, gente, marquem esse dia. Esse é o dia que vão descobrir que eu sou um engodo. Eu não sei fazer, eu nunca soube fazer isso daqui, eu não tenho a menor ideia porque as pessoas me contratam. Ajuda em alguma coisa a pessoa a viver assim? Não, mas a gente não percebe. Eu tô falando aqui porque se você estiver nessa fase, é bom você prestar atenção. Porque talvez eu não tenha prestado atenção porque eu não sabia de nada disso. Nunca tinha me dado conta, eu sempre achei que era um problema só meu, e por ser um problema só meu, eu não tinha nem o que pesquisar para entender o que as pessoas estão passando e o que poderia me ajudar, tá? Mas o negócio é que essa postura minha diante do job é uma postura que passou a ser minha diante de qualquer coisa da minha vida. Então, na hora em que você começa, por conta dessa ansiedade, dessa depressão, desse estresse, você começa a se colocar de uma forma menor em relação aos outros, você começa a achar que tudo que você está fazendo está errado, que tudo que você consegue conquistar é sorte, ou é porque alguém errou, ou é porque alguém não viu. E aí, por essa postura, por esse ponto de vista, você começa a se colocar como menor do que os outros em tudo, e você começa a se relacionar com as pessoas como se elas estivessem fazendo um enorme favor em serem suas amigas, em serem seu namorado, sua namorada, de ter casado com você, de ser da sua família e conversar com você de vez em quando. Porque você tá se achando tão lixo, você tá se achando tão indigna do interesse das pessoas, você tá se achando você tá achando que tá tão claro pra todo mundo que você é menos do que todo mundo, que você começa a se colocar realmente numa posição, e é isso que gera o vitimismo que eu sempre falo aqui. Você começa a se colocar numa posição de coitada. Ai, que bom que fulano resolveu ser meu amigo. E aí, sem perceber, quando você já tá numa fase de burnout, que você precisa ser fiel às suas verdades, que você precisa aprender que nada disso do que você vinha se convencendo há um tempo é verdade, que você precisa conseguir entender todos os seus valores, todas as suas virtudes, você precisa parar de depender de todos os inputs externos e passar a contar só com o que você sabe de você e confiar nas coisas boas que você tem. Ao contrário, na hora que você se coloca como vítima, na hora que você chega nessa hora de burnout, você começa a sofrer muito mais com a opinião que as pessoas têm, e que já ficou muito claro aqui em vários vídeos do canal, que o que as pessoas falam, 99% das vezes, é groselha pura, é besteira, é merda. E aí, por exemplo, você namora alguém, não consegue acompanhar o ritmo da pessoa porque você tá exausto, a pessoa fala alguma coisa tipo, ai, você tá sem vontade, você tá se entregando, porque acha que é uma coisa da sua cabeça, e o que acontece? Você se sente culpada. Você acha que realmente o errado na história ali é você. Você pede desculpa para a pessoa porque você não pode acompanhá-la em qualquer coisa que ela queira fazer. Não peça desculpa. Você tá numa situação que não é culpa sua. Se não é culpa sua, por que você vai pedir desculpa?
Não faz sentido. Eu sei que na nossa cabeça faz sentido, super faz, e eu tô falando isso porque passei por coisas assim. Mas eu quero que você preste atenção para que você não passe por isso mais do que precisa. Só realmente um aprendizado de que você não é tão fraco quanto você acha, você não é tão louco quanto as pessoas querem que você acredite, e definitivamente você não é um lixo, você não é menos especial do que ninguém, você não tem menos capacidade do que ninguém, não tem menos potencial do que ninguém, e sua vida não tá perdida porque a partir de agora você não vai conseguir mais trabalhar. Nada disso que você ouve da sua cabeça e das pessoas em volta é verdade. E por isso que é fundamental a gente fazer terapia. É a terapia que mantém a gente com o foco correto. Com o foco correto no que está acontecendo, no que a gente sabe de verdade do que a gente é feito, e não o que o nosso estresse, a nossa ansiedade, a nossa depressão fazem a gente acreditar. E principalmente que a gente consiga começar a se blindar contra essas opiniões das pessoas o tempo inteiro, porque as pessoas dão conselhos que a gente não pede, né? E o que eu tô percebendo da minha experiência é que não são só as pessoas que mal conhecem a gente ou que tem pouco relacionamento com a gente que resolvem dar conselhos e dar a opinião delas a respeito do que a gente está passando e do que a gente tem. Eu, por exemplo, agora não ligo mais para o que falam a respeito do que acham do que eu tenho, se é coisa da minha cabeça ou não, se eu tô procurando um tratamento médico correto ou não. Realmente isso daí, pra mim, já machucou muito, mas hoje eu consigo, graças a Deus, ouvir, não me ocupar disso, eu deixo lá com a pessoa. Agora, quando é uma pessoa que eu achava que era minha amiga há muitos anos, uma pessoa que é importante pra mim, uma pessoa em quem eu confio e geralmente uma pessoa em que eu consigo enxergar que tá acompanhando, que me conhece, que tá acompanhando o que eu tô passando, que tá ouvindo o que eu tô falando, eu acho sempre que a pessoa está na mesma sintonia que eu, né? Então, assim, ela pode não entender detalhes ou pode não conseguir ser tão empática a respeito do que eu tô passando, mas ela respeita e acredita no que eu estou falando. E eu tô vendo agora, depois de 2, 3 anos, que tem algumas pessoas que eu julgava muito amigas minhas e que simplesmente do nada fazem uma declaração que me mostram claramente que elas desde o começo estão achando que é coisa da minha cabeça e não sei por que não falaram antes, e dói mais do que se tivessem falado de cara. E dói absurdamente mais do que se for uma pessoa que não seja importante na minha vida. E é aí que eu vejo como eu tô começando a sair dessa posição de me achar menor do que os outros, entendeu? Porque no começo, se acontecesse isso, eu ia falar, putz, tá vendo? É porque eu tô chata, é porque eu devo ter falado alguma coisa, vai ver, eu tô muito focada no meu tratamento. E agora simplesmente eu sei. Essa pessoa se revelou um amigo de merda. Uma pessoa que eu achava, julgava que era minha amiga e que se revelou não ser. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer com a gente, mas que se a gente estiver nesse lugar de se sentir menor e pedir desculpa por tudo, de se sentir coitado e menor em relação aos outros, a gente vai falar, ai, pelo amor de Deus, seja meu amigo, e a gente vai insistir, a gente vai ficar se justificando, e a gente vai tentar manter o contato. Pra quê? A pessoa tá deixando claro que ela não te respeita e não te acredita, e que pra ela não é importante você sarar ou não, é importante ela estar certa. E isso é uma coisa que a gente, ao longo do tempo, aprende. Quando é uma pessoa que não tem importância, você foca na pessoa não ter importância. Não se você foi chato, falou alguma coisa, cometeu... Não. Dói porque é uma decepção, mas você corta. E sabe uma coisa horrorosa? Quer dizer, na verdade é uma coisa boa. É triste, mas é bom. Nenhuma dessas pessoas fez nenhuma falta, nenhum segundo na minha vida a partir dali. Então, quando você perceber que você tá focando no que faz você infeliz, corta esse pensamento e pensa numa coisa que faz você feliz. Isso daqui me faz... Eu me sinto mal quando eu penso nisso. Eu não gosto, eu me sinto angustiada, eu me sinto triste, eu não gosto disso. Corta e pense em outra coisa.
pensa no que você gostaria que acontecesse, ou pensa numa coisa nada a ver, num bebê panda fofo que você viu na internet e saiu rolando e você achou engraçado. Mas corta aquele pensamento. No começo vai ser quase impossível, mas você vai ver que é uma questão de treino. Isso aliado à terapia que vai fazer com que você entenda que a culpa não é sua, vai fazer milagres na sua recuperação, porque parte grande da recuperação de um burnout e o propósito dele ter aparecido na sua vida é você aprender a ser fiel às suas verdades, ao que você conhece de você, ao que você sabe de você, ao que você já constatou, não o que a sua cabeça estressada te fala, não o que a sua depressão e essa ansiedade te fala, não o que as pessoas em volta que na verdade não te respeitam e não te conhecem falam. Parece difícil? Mas não é. Dá tempo ao tempo, vai treinando, vai focando nisso, vai prestando atenção, que você vai ver como é muito mais fácil sair do vitimismo focando nesse tipo de coisa, de perceber que você está se fazendo de coitado, mas não é. É muito mais eficiente do que você insistir em ficar fazendo as pessoas entenderem o que você está passando. Elas não vão entender. É você que precisa entender que elas não vão entender. E que você não depende que elas entendam para se recuperar e para viver feliz.